Pessoal entrando. Boa tarde, para quem já conectou o áudio. Tudo bem? Estamos felizes com a presença de vocês. Eu sou a Gabriela, do Adelina Instituto. Vamos iniciar em instantes. Antes disso, eu vou só fazer uma breve apresentação aqui. Para quem não conhece, o Adelina Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea desde abril de 2017 e fica no bairro de Perdizes, em São Paulo. No programa destacam-se exposições de artistas contemporâneos, cursos, oficinas e também uma residência artística. Favorece o intercâmbio entre artistas, curadores e público, buscando aproximação da arte e educação. No espaço do Instituto há também a Adelina Loja, que funciona no espaço físico e online, e junta o design autoral e a produção artesanal e o Adelina Café. Ambos funcionando de segunda a sábado, cumprindo as normas de distanciamento e proteção contra a Covid. Deixo aqui o convite para conhecerem mais no site adelina.org.br. Desde o dia 9 de fevereiro, estamos com a exposição Esboços de um Corpo Intransigente, de Larissa Caneve. E curadoria de Mari Joia faz parte do projeto Perímetros, que visa aproximar artistas emergentes de produção consistente fora da cidade de São Paulo ao circuito paulistano através de exposições individuais. E essa é a 5ª edição. O encontro de hoje é a primeira atividade da programação paralela dessa exposição e tem o título Corpo Intransigente, Objeto Intransigente. Quem vai conduzir é a Carla Chaim, que é artista, vive e trabalha em São Paulo. Tanto seus trabalhos em papel como suas fotografias e ações gravadas em vídeo busca ultrapassar os limites da concepção tradicional do desenho. É graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, onde também fez pós-graduação em História da Arte. Participou de diversas residências artísticas em Nova York, no Canadá. Entre seus projetos de 2020, destacam-se a individual Ela, na Fernando Pradilha Galeria, em Madrid, e a instalação na Arena Palco para as apresentações de performances em Histórias da Dança no MASP, em São Paulo, quando teve sua obra adquirida pelo acervo do museu. Recebeu no Brasil prêmios como CCBB Contemporâneo, Prêmio Foco Bradesco Arte Rio, Funarte de Arte Contemporânea. Sua obra faz parte de coleções como Ela, Fontana Cisneiro, de Miami, Museu de Arte do Rio, a Pinacoteca de São Paulo, e o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, de Brasília. Desejo a vocês um ótimo encontro. Estou aqui à disposição no chat durante todo o período. Oi, Gabriela. A gente começa já? Não sei se tem mais gente para chegar. Vamos indo. Não sei se a Podemos Larissa vai ir. comparecer. Ela ficou de comparecer. Acredito que ela deve estar chegando. Eu acho que eu queria que ela ouvisse, assim, tanto o que eu vou falar, porque foi um mergulho mesmo, né, no trabalho dela. Boa tarde também, Gabriel, todo mundo aí que está aí entrando na sala também. É um prazer tê-los conosco. E acho que, não sei, Gabriela, como é que a gente faz? Será que Podemos esperar mais uns 3 minutos, pode ser? Pode ser. Às vezes, pessoal, sábado à tarde. Tá chegando aos poucos. Oi, Melissa, tudo bem? Bem-vinda. A Melissa é de onde, Melissa? A gente sabe que tem bastante gente inscrita por aí do mundo. Eu sou de onde? Eu moro aqui, mas eu sou argentina. Eu moro em Porto Alegre. Tem muitos argentinos aí. Sim, muitos. Sim. Você conhece já a galeria? Adelina, você veio para São Paulo?
Eu nunca fui, não. Não. Uhum. É, Algum bem dia. bacana. Acho que até a Gabriela, enquanto isso, pode falar um pouco, que eu estou vendo bastante é, aulas ou performances acontecendo, é, tanto no Instagram, não sei como é que está sendo esse, não sei se vocês estão com esse olhar para a performance, que seja fotografada ou vivenciada, né? Se vocês estão especificamente com algum olhar para isso, assim, para esse campo. O Renan Marcondes, eu sei que fez bastante coisa lá, a Sim, Isis. a Isis fez uma participação numa das perímetros do ano retrasado. O Renan, inclusive, deu um curso sobre arte da performance e vai dar outro agora no início de março também, que fala sobre performance. E a gente está preparando um material junto com a Larissa, porque vai ter uma performance dela no dia Hum, 27 de março, mais ou menos daqui a um mês. Então, estamos preparando esse material. Provavelmente vai ser presencial e online, né? Agora não tem como mais desvincular. é. Mesmo que a gente receba pessoas lá, a gente vai tentar bolar alguma forma de também transmitir de alguma forma pelas redes sociais, enfim. Mas faz parte da arte contemporânea, né? Então a gente está bem interessado nessa parte da performance também. Uhum. E para quem não É, viu a exposição, enfim, presencial, mas dá para ver fotos, vídeos e o texto curatorial pelo site. E aí vocês verão também tem um vídeo da Larissa com uma vídeo performance. ai, bacana. Eu acho que cada vez mais é importante falar sobre performance, né? Também, assim, principalmente em galerias, que tem toda uma coisa, assim, inclusive comercial, né? Que tem galeria até que não mostra performance porque não é um bem consumível, assim, digamos, né? E que, na verdade, é super, né? Eu fiz uma fala lá nessa minha exposição que você citou, em Madrid, que a gente recebeu era um advogado inglês que ele trabalha com venda de performances. Então é super interessante porque assim ele está tentando instrumentalizar o público dele, que sejam galerias ou os próprios colecionadores, adquirir performance, ser viável a compra de performance para cada vez mais também o artista de performance ter o lugar dentro do circuito institucionalizado, assim, né? Que às vezes a gente trabalha com performance e para fazer uma performance, como é que você vende, né? Entre aspas, assim, para sustentar também a sua prática e, e, e não falar de performance, mesmo que seja de vídeo, né? Não ter esses bens na altura de uma pintura, de uma escultura, eu acho um tanto quanto injusto assim, porque é, a pintura ela pode existir em algum lugar físico, né? A performance ela precisa do autor, né? Do artista ou de quem for fazer a performance estar presente, assim. Então, esse palco, essa arena, ele acaba sendo de necessária existência, assim. A gente precisa mostrar performance, falar sobre performance, dar o valor que ela merece, né? Então, eu acho muito legal principalmente do Renan, que ele está postando, né, bastante coisa, fazendo bastante coisa é, com vocês, a Isis, que eu vi na exposição, acho do João Trevisan, né, que ela fez uma performance em cima das obras. E estou achando bem legal essas contribuições também, que não deixa de ser contribuições entre os artistas, né? Você falou algo que tem que deixar na altura, né, das outras técnicas, porque ainda está, né, para muitas pessoas nesse ambiente do mistério, né, da Uhum, polêmica, então é preciso cada vez mais, né, ter nos espaços, a gente falar sobre isso, para uhum, desmistificar, né, as sim, ações da performance. sim. Gabriela, estou contigo aí. A hora que você falar, a Podemos gente, iniciar, fica à vontade. é, Depois eu posso enviar a gravação para Larissa.
Eu vou de qualquer jeito, eu separei 2 vídeos, pensei muito, fui na exposição da Larissa, eu já conheci o trabalho dela, ela já fez um curso comigo, e foi muito bom, estava falando para a Gabriela que foi muito bom ver o trabalho dela ao vivo, no sentido expositivo mesmo, né, de como que ela montou a sala, de como que ela imprimiu as fotos, de como que ela organizou os vídeos, os objetos, mesmo na exposição tem uma mesa de vamos quase que um caderno de exercícios aberto assim, que para mim foi o mais instigante assim da exposição, porque ali você vê o pensamento dela, né? Você não vê a obra pronta assim, digamos, emoldurada, bem impressa, você vê quase que anotações de rascunho e tal. E eu em cima disso e eu trabalho muito com o corpo, pensando o corpo, principalmente no âmbito, por que que ele existe dentro do nosso pensamento de arte e por que que a gente fala do corpo, por que que a gente usa ele como instrumento para fazer alguma coisa ou para falar alguma coisa, né? Então eu fui pegando algumas outras referências minhas e claro que a gente estou numa posição aqui de artista falando de trabalho de outra artista, né? Então é o jeito que eu vou ler o trabalho da Larissa a partir das minhas próprias referências, dos meus estudos e do que eu gosto, né? O meu olhar direcionado, assim. Então, o que eu falar é um ponto de vista super pessoal e que eu espero que, de certo modo, venha contribuir com o trabalho dela, porque a gente, como artista, é gostoso. A gente, quando faz um trabalho, a gente fica pensando em mil coisas, mas cada outras pessoas pensam em outras mil coisas, e quando isso é exposto para a gente ou é falado, a gente acaba, o trabalho de arte ele acaba vivenciando, né, tendo uma própria vivência, assim que ele aumenta o campo de elaboração conceitual dele mesmo. Então, é, o trabalho vai para o mundo, né? O trabalho já não é mais a foto da Larissa, a Larissa sendo representada, é um trabalho que cada um vai ter o seu olhar em cima dele. E é esse olhar que eu venho trazer hoje, né? O meu olhar. Então, eu peguei algumas, vou falar de alguns trabalhos dela específicos, mas eu peguei 2 vídeos antes para mostrar de, de outros 2 artistas que trabalham com o corpo, não do jeito que ela trabalha, porque teve um jeito também que eu de fazer pesquisa, assim, de trabalhos que se relacionam diretamente com o dela, eu acho que podia ser um pouco bobo no sentido de fácil, de uma leitura rasa, assim. Então eu tentei visualizar o trabalho dela por outros meios, não naquela coisa de só você aqueles nomes que você olha assim, trabalho com meia calça, como é que vai fazer o trabalho, quem trabalha mais com meia calça, quem trabalha mais com foto, né? Então eu tentei pegar um pouco de outras referências para tentar ampliar o trabalho dela, né? Para tentar ampliar a leitura do trabalho dela. Então, ela está entrando. Oi, Érico, bem-vindo. Deixa ela entrar, que aí eu repito só isso aqui para começar. Eu separei 2 vídeos, então, um do Nelson Governor e o outro do Andy Warhol, que tem o corpo como suporte, né, que tem o corpo como discussão de linguagem, e que eu pretendo que seja visto, né, por a partir de um sistema. Bom, eu não vou falar mais para não indicar a leitura que vocês vão ter do vídeo. Eu vou compartilhar. Os vídeos eles são longos, mas eu vou pulando, então não se desesperem de ficar chato. É só para vocês, depois qualquer coisa eu posso pegar, passar para vocês no chat o nome dos vídeos e vocês conseguem buscar ele na internet. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim.
Bom, deixa eu parar aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, né? Depois a Larissa acho que entrou agora e não entendeu nada, né? Por que que eu estou mostrando esse vídeo? Mas estava falando aqui para quem já estava aqui online que eu estou tentando trazer para você mesmo, para o seu trabalho, algumas outras leituras. E tem também esse outro vídeo que depois eu falo de cada um, tá? Deixa eu só dar um play aqui. Eu vou compartilhar a tela e colocar grande. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim. Eu queria deixar tudo preto, mas acho que eu não consigo. Mas tudo bem, vamos ver assim mesmo.
Enfim, esse é o segundo vídeo, né, que eu pensei em trazer aqui também. Quer dizer, o primeiro corte, né, o primeiro 5 minutos do filme chama Most Beautiful, né, do Andy Warhol, que ele fez com os screen tests gravados, né, filmados entre 64, 66, né, por aí, e onde ele pegava os amigos dele e colocava a câmera, né. Eu acho que essa relação com a câmera, a Larissa tem muito no trabalho dela. Mas enfim, por exemplo, o que que a gente também queria falar assim, quem quiser interromper, se quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum. Também proponho aqui uma conversa, não sei, alguma coisa que também a gente possa, trocar ideia, assim. Mas enfim, o primeiro vídeo do Nelson Bubnor, o que que a gente tem? Tem uma bailarina de burlesca, então ela está fazendo o que ela está se despindo, né, só que ela chega num momento que o se despir é se, abstrair certas partes do corpo, né, ela começa, tirando uma perna, depois a outra, até que não sobra nada, vamos dizer assim, então ela tem o próprio corpo dela como prótese, quase, né, então eu pensei muito o no trabalho da Larissa, como essa prótese, como que a gente tem o nosso corpo como objetos que juntos eles formam alguma coisa, né? Então, eu fiquei pensando muito nesses objetos que a Larissa traz para serem recombinados com o corpo, como que a gente se relaciona com o próprio corpo, né? Será que está dentro? Será que está fora? Será que o nosso corpo é feito de próteses ou de partes que constituem ele? Que partes são essas, né? Eu achei muito interessante também quando a gente se despe, né, dessas coisas que nos contêm. Que é não ter um braço, poder tirar uma perna, poder tirar a orelha, tirar os próprios seios e simplesmente desaparecer, né, como um efeito de câmera também. A partir do momento que o trabalho da Larissa é feito para a câmera e com a câmera, tem um olhar da câmera que ele é maravilhoso, assim, né, um olhar de uma máquina e essa relação do espectador, ele começa a ser diferente também, porque tem uma beleza na imagem gravada, no outro que acho que ao vivo é diferente do que a câmera, tanto no estilo, na fotografia, quanto no vídeo. E aí, por outro lado, para completar esse pensamento do corpo como prótese, eu fiquei pensando assim, o que que seria o corpo sem a prótese, né? Ou quais são os pequenos ajustes que a gente tem dentro do nosso próprio corpo que se caracteriza como alguma coisa que está colocada e que pode sair, que não seja física, né? Então, acho que esses screen tests do Andy Warhol, eles são filmados, né? Eles são muito potentes, porque você tem uma música que ambientaliza, né, que traz o universo ali, e você tem pessoas próximas a ele, né? Tem os amigos dele, coloquei uma, a Ana Buchanan, acho que é o nome dela, e ela tá de frente para essa câmera, olhando essa câmera e tendo uma relação se relatando câmera, as lágrimas caem. É uma sensualização, assim, do jeito como que é visto, né? Não é o corpo que está saindo, mas são as emoções que estão dentro da gente que a gente coloca para fora. E como que a gente não precisa, de repente, dessas próteses para falar de alguma coisa, para sentir alguma coisa, né? Então, tem um lado tanto físico do primeiro vídeo, é, dessas desses objetos correlacionados ao corpo, e tem esse corpo nu despido que está olhando para uma câmera, num retrato, né, 3x4, e a relação é tanta que essa pessoa acaba se emocionando e chorando, assim, acho que é um tipo de relação que
com a câmera, enfim, se você tivesse, né, lembrei do trabalho da Marina Abramovic, que todo mundo conhece, quando você está diferente com a outra pessoa, quais são essas emoções que acabam saindo, né? Qual esse olhar, que comunicação que esse olhar traz também, né? Então, eu fiquei pensando muito, por exemplo, nos trabalhos da, da Larissa, poderia relacionar com diversas artistas, assim, principalmente uma que eu amo muito, que é a Francesca Woodman, que trata de outros assuntos, mas tem sempre o seu próprio corpo fotografado na própria casa, assim. Então, tem do que a Larissa fala que a Francesca não fala, mesmo a Senga Nenguri, quando ela traz os trabalhos com a meia elástica, né, com a meia calça de nylon, quais são os conceitos sobre o que ela está falando, né? E sobre o que a Larissa está falando. E eu trouxe esses outros 2 vídeos para não pegar no jeito raso e simples de referenciar o trabalho da Larissa, mas a gente pensar quais são esses corpos, né? Eu escrevi um parágrafozinho aqui, vou ler. Se eu olhar para baixo, é que eu estou olhando minhas anotações, tá, gente? Assim, o trabalho de Larissa chama atenção pelo vestir. Vestir, ora querendo ser parte, ora querendo desaparecer. Se camuflar, se usar de artifícios que a priori foram feitos tendo o corpo como matriz, e que agora tem sua própria autonomia em suas formas, nas próprias vontades e no seu modo de padronizar corpos, ou de se autenticar como seres vivos. Então, quando eu cheguei lá na exposição, eu fiquei muito pensando assim, aonde estão essas formas, né? Essas formas, elas quase que já se sobrepõem numa autonomia do que o próprio corpo, né? Quase que a Larissa vai dando... eu achei importante também trazer aqui, deixa eu compartilhar algumas fotos do trabalho dela, para a gente poder... Calma aí, deixa eu abrir... poder ir pensando junto, porque tem gente que também não é de São Paulo, que não vai poder ver ao vivo, né? Esses trabalhos. Então, eu coloquei, primeiro, quando eu fui convidada, obrigada, né? Acabei nem agradecendo a Adelina, Maria Joia, Larissa, a Gabriela, pelo convite, mas eu fiquei pensando assim, sobre o que eu vou falar, né? Bom, vou falar a partir do corpo, né? Eu penso muito o corpo no meu trabalho, então eu vou falar disso. E aí eu fiquei pensando assim, tentando levar para o trabalho da Larissa as minhas questões também, né? Assim, por exemplo, aqui, né? Que corpo é esse que ainda teima em existir, que se contorce dentro das finas matérias? Que corpo é esse que disforme com uma nova pele se coloca no mundo? É um questionamento que eu tenho feito muito para mim mesma, no sentido assim, por que a gente ainda usa o corpo, né, dentro das artes? Por quê e que corpo é esse, né, que a gente se referencia? Então, eu fiquei pensando nesse diagrama, assim, corpo-objeto e do objeto-sujeito. Quando o corpo ele para de ser objeto, e quando esse objeto que a Larissa cria, ou que através desses padrões da costura ou dessas formas de guias de corte de roupa, como que isso acaba sendo autônomo ao ponto de virar o próprio sujeito. Então, quase que tem uma distorção assim eu não sei nem se é intencional, se acaba vivendo isso porque a gente tem que ter... Eu imagino, né, que a gente quer fazer uma coisa e de repente o trabalho fala muito mais sobre o que a gente ainda nem pensou. Então, eu fiquei pensando nessa relação quando esses próprios objetos que ela usa como referência, como que autonomia que eles ganham, né, dentro do trabalho dela. Aí eu pensei assim, tem esses objetos vestíveis, né, que são, por exemplo,
Isso poderia ser uma performance, mas ele está fotografado, né, tem alguma relação que a gente consegue pensar, ele é um still, né, ele é um momento capturado da câmera. E que momento é esse, né? O momento de uma ação. Você tem 3 fotos, você vê que tem, algum deslocar do corpo que tá dado na fotografia, mas, de repente, essa ação ela, tá congelada nesses prints. Então, eu gosto de pensar que a câmera quase que nos flagra no meio da ação, né. Então a gente eu não sei, imagino que ela tenha tirado milhões de fotos dessa série e escolhido essas 3, assim, né. Então tem uma junção do objeto, né, da calça de nylon com o corpo, que ele acaba se transformando para um outro lugar, ele acaba virando um só, né, já não é mais a Larissa que está aqui, eu acho que aqui ela para de ser a Larissa e ela começa a se transformar quase num outro ser, numa outra entidade, num outro corpo, assim. Então eu gosto muito de pensar esse corpo, esses objetos vestíveis como, eh, criando essa forma única que ela está imposta, né, imagino, por exemplo, que aqui seja uma perna da minha calça, que seja outra, e ela se autotransforma a partir desse contato com esse outro corpo, que por acaso é o da Larissa. Eh, Tem esses desenhos, essas fotografias que são aqueles recortes de corte e costura, né, aqueles moldes, onde ela pega não a roupa em tecido pronta para ser vestida, mas os próprios recortes para se cobrir ou para interagir. Então eu acho que tem também essa pele, né, que acaba sendo quase que se junta com o corpo, e aí esses 2 criam uma outra autonomia, que não é mais a Larissa, né, a artista, que não é mais o corpo dela e não é mais o objeto em si, é uma terceira coisa. Isso me chamou muita atenção, nesse busto, cintura, quadril, como que a gente pensa o corpo através desse, vamos dizer, do corte e costura, né, que ela já está acostumada, que é muito a vivência dela. Então, cotovelo, altura do joelho, comprimento da calça, como que a gente pensa o nosso próprio corpo tendo em relação esse outro lugar que o corpo se tem, né? Se a gente pensar numa arquitetura, numa casa, ela é feita a partir das medidas do corpo, né? Você tem a porta, você consegue passar em pé. Se a porta for muito baixa, você tem que pensar em abaixar para passar na porta, então não faz sentido. Então a porta tem que ter pelo menos a altura de uma pessoa. A casa, ela não adianta ser menor que uma pessoa, ela tem que ter um lugar de abrigo para essa pessoa. Então, como que essa arquitetura é pensada para o corpo e como que essa arquitetura vestível é pensado para o corpo, né? A gente aqui tem pescoço, cintura, decote, comprimento do braço, são informações que são necessárias para construir essa arquitetura vestível, vamos dizer assim, né? Medir do osso mais protuberante da ponta do ombro até o osso do punho. Essa escrita já é um pensamento de performance, né? Se a gente pega a lista de verbos do Richard Serra, você pega alguns trabalhos da Iole de Freitas, ou mesmo do Matthew Barney, quando ele fala assim, como ter uma relação com a parede, você tem que encostar o corpo na parede, isso já é quase que um texto performático, né? A gente poderia ver isso como um trabalho de arte mesmo, né? A altura do quadril, medir verticalmente da cintura até a linha do quadril, utilizamos essa medida invariável de 20 centímetros. São quase que regras estabelecidas de padronização de como fazer uma calça, como fazer uma blusa. Então, tem um âmbito social que está indiretamente dado, né, nessas regras de como criar essa arquitetura vestível.
Depois ela pega e ela desmembra a palavra estrutura, né? Estrutura, eu acho que definir tantas coisas é uma palavra tão forte que eu acho que até por isso que chegou. Se vocês, né, a nossa coluna vertebral é uma estrutura do nosso corpo, né? Se você pega os pilares da casa, eles são estruturas para essa coisa existir, para ela poder ficar em pé. Aqui, como fala, né, organização e disposição das partes ou elementos essenciais que formam um corpo. Então, que estrutura é essa? Sobre que estrutura que a gente está falando, né? É a nossa física, é da arquitetura, ou é o desse vestir, né? Qual que é a estrutura da roupa? Então, quais são as linhas que são essenciais para construir esse objeto? Uma coisa que eu acho muito interessante desse vestível, né, desse material, é que a gente parte de um plano bidimensional e através de linhas, cortes e dobras a gente vai para o tridimensional, né? Eu acho que tem um pensamento que sai do desenho e vai para a escultura, e aí ele se transforma em roupa, né? Aí se transforma em outra coisa, pelo simples ato de dobrar ou de costurar do outro lado, assim. E aí eu achei isso muito precioso, né? Centímetro, centímetro, centímetro. Então, como que a gente tem esse âmbito psicológico, né, do sentir, do querer, esse âmbito mais sensível, sensorial, ela acaba com o nosso romantismo, vamos dizer assim, e coloca metro, centímetro, sentir, metro. Então, vai tentando de novo racionalizar o nosso querer, assim. Eu senti muito isso na exposição como um todo, desses diagramas, dessas medidas, desse corpo matriz, esse corpo forma, de como que existe também uma racionalização desse corpo, né? E aí eu separei esses trabalhos pensando assim no corpo medida. Eu achei já tinha visto essas fotos, mas eu achei muito lindo de você pensar o outra estrutura, né? Claro que essa régua não foi feita para ser apoiada no braço, no punho, mas existe uma vontade de articulação que é igual à do punho. Então, qual que é essa sobre o que estamos falando aqui, né? Sobre esse objeto que tenta ser um corpo também. Será que esse objeto, ou a gente que antes desse objeto existir, a gente pensa em alguma coisa que tem que ser sobre o corpo, né? Ai, doutor, abri o chat aqui que chegou. Comentários, gente, bom saber que vocês estão aí, porque senão às vezes eu fico falando sozinha aqui, eu falo um monte, me interrompam também, tá? De todo jeito, a Larissa, nessa fotografia, nessas fotos, tem uma coisa de você se colocar como sustentação, né? Como estrutura desse objeto. Esse objeto quase que se debruça sobre o corpo, assim, parece que ele tem a forma anatômica ideal, né? Tem esse aqui também. E, gente, desculpa, essas fotos eu tirei no celular visitando a exposição, assim, porque eu achava importante, assim, se é para falar sobre o trabalho da Larissa, a gente comentar visualizando os trabalhos da Larissa. E aí eu fiquei pensando nesse objeto, como que a gente também tem essas articulações, né? Como que a gente olha para as ferramentas, ou como que a gente cria essas extensões do nosso próprio corpo, né? Que seja uma chave de fenda, né? Que parte do corpo nosso é que não pode apertar um parafuso, ou sobre o que a gente precisa, que a gente precisaria para fazer uma medição. Então, eu acho que a gente consegue juntar esses objetos e tendo eles sempre pensando como para nos ajudar, né, para fazer alguma coisa que o nosso corpo não faz, e aí criando essas próteses. E aqui nessas fotografias eu acho que esse corpo se torna paisagem também, junto com esse objeto, né? A gente não está vendo mais
uma perna e uma régua. Eu nem sei como chama isso, se é régua mesmo, ou se é algum nome super específico. Mas assim, a gente já não está vendo duas coisas separadas, né? A gente está vendo um objeto, uma paisagem. Opa. Falando em corpo, paisagem, né? Essa foto está logo na entrada da exposição e eu achei ela muito incrível porque a gente não sabe se é um bicho, não sabe se é uma mesa. Essa foto nos desconcerta da relação que a gente tem com o corpo, assim. Se você nessa posição, é uma posição que a gente não vê o corpo, né? A gente não tem a gestalt do corpo olhando para ele. Ele está transformado numa ação. De novo, eu volto para essa coisa da fotografia e da ação performática, né? Flagrada aí para existir. E esse pano que percorre o corpo dela, e só que desloca praticamente os membros, né, os braços e as pernas, e cria quase que uma mesa, assim. Pensei muito numa mesa ou numa duna, que você tem aquela uma relação de paisagem que a gente não consegue capturar, assim, na 100% o que ela quer dizer, o que ela é. A gente não sabe nem se está de frente, de costas, tem um jeito de lidar com o corpo que eu não sei, depois também a Larissa pode nos contar se ela, por exemplo, tem essa imagem, vem essa imagem na cabeça, ou se são uma foto de milhares que ela faz, porque alguma que ela tem essa intenção de chegar nesse lugar dessa fotografia também. E aí eu fiquei pensando muito, assim, porque eu vi toda a exposição, quando você vai percorrendo, você vai tendo o corpo, né, algumas das fotos eu já mostrei, assim, você tem o corpo sempre fazendo alguma coisa, né? Ele tá, às vezes, tem um vídeo também, tem, antes daquela foto que eu mostrei primeiro, que ela tá dentro, né, do objeto, dessa derme, tem um vídeo também. Então, e esse vídeo, ela quase que jogando, né, com essa forma do corpo tal, só que tem alguns espelhamentos, assim. Então acho que também pelo efeito de vídeo, de edição, a gente acaba criando um outro corpo que se duplica, e aí que eu acho que vira mais ainda um outro corpo, né. E aí depois de percorrer toda as paredes, vamos dizer assim, eu fui ver o que tinha em cima da mesa, né? E quase não tinha mais o corpo, né? Tinha o corpo, óbvio, mas ele estava ausente, né? Eu gosto de sempre pensar nesses trabalhos que o corpo existe porque ele é parte primordial, essencial dessas peças, mas o corpo da artista ele não aparece, né? Ele está ausente. E são quase que anotações, né? Eu coloquei rascunho porque o modo expográfico ele está numa mesa sem essa predisposição de estar numa moldura, de ter uma foto bem impressa, tal. E ele está quase que como as anotações desse corpo que passou por aí. Que antes eu vi essas formas, né, esses trabalhos onde tinham esses desenhos com a artista jogando com essas formas, e de repente você tem essas formas quase que autônomas, né? Você vê o corpo, ele está aqui presente, essa foto mais de longe dá para ver mais. São esses cortes, né, de costura que eles estão saindo, né, estão se transformando desse plano bidimensional, para esse plano tridimensional. O corpo não está ali dentro, mas ele é parte do corpo, né? E aí tem esses trabalhos que eu chamei de diagrama objeto, que são esses desenhos padronizados, né, de corte e costura, onde você tem os diferentes códigos e as legendas para fazer a tal da ação, né? Por exemplo, mesmo quando eu gosto muito de fazer origami, você tem algumas flechas, você tem alguns sinais que indicam, são símbolos, né, do que você tem que fazer. Então,
é quase que um dicionário isso, né? Se a gente pensar como que esses desenhos, se você vê uma peça e aí como que eles, o que quer dizer cada coisa, a gente chega numa leitura quase que de códigos, assim, de uma legenda de símbolos que a gente consegue ler, né? Consegue ter uma sensação de comunicação desses símbolos. Então, ela tem esse trabalho que são esses desenhos, não sei se dá para ampliar aqui, dá. Enfim, e eu não sei se é uma sobreposição, imagino que seja, e ela tem... Aqui me foi muito para uma coisa cartográfica, assim, né? A gente tem esses padrões, deixa eu deixar assim, e me lembrou muito mapas, assim, são de certa forma, né, os moldes das roupas se assemelhando com essas projeções cartográficas, porque sim, elas são leituras cartográficas não de uma estrutura geopolítica, mas elas são estruturas cartográficas de fazer alguma coisa, né? Elas estão querendo fazer, são leituras simbólicas de alguma coisa. Então, essas formas, elas acabam se diluindo nesse desenho, por mais que você tenha uma representação de símbolos, né, de corte, de frasir, daquela legenda que a gente poderia seguir, ele acaba sendo um tanto quanto confuso, assim, porque a gente não consegue separar as cores, né? O nosso olho ele acaba sobrepondo e aí vira desenho, essas sobreposições, esses desenhos, essas linhas, ela quase que vira de uma coisa que era bidimensional para o tri, aí ela pega e não deixa ela ir para o mundo ainda, ela sobrepõe e vira desenho. Né? Tem aqui o corpo cartográfico, que era um pouco o que eu estava falando antes. Então, do lado daquelas fotos, você tem esses desenhos que ela usa a própria folha, né, de revistas, de corte e costura, e faz esses desenhos, esses símbolos, que são cortes para vestir, né? Aqui tem uma tentativa, aqui, deixa eu aumentar aqui. Opa, calma aí, gente, que eu fiz besteira. Aqui, acho que eu não vou conseguir, mas aqui embaixo, se vocês verem, por exemplo, a relação desse desenho, desse corpo, com esse desenho da Larissa, parece que rodando aqui no canto da parede, né, ou meio que se escondendo, tentando fazer parte daquele outro suporte. Então, acho que tem uma conversa, assim, a partir desse universo que ela pesquisa, aonde está o corpo, de fato, né? Então, eu acho que tem uma relação bonita aqui no desenho e na fotografia, doação, sentir. É o espelho sujeito, reflexo inflexível, onde esse corpo ele está, né? Por exemplo, essa aqui vamos dizer, a fotografia que está sem o corpo, né? Que está com o corpo ausente. E na frente, se você olha, você tem essa fotografia onde o corpo está presente, né? Ele tem tanto a relação do corpo, tem a relação desse papel que é usado para fazer uma calça, imagino aqui, e tem também essa relação com a arquitetura da casa, né? Eu acho que ela poderia estar num canto, poderia estar num fundo infinito, mas ela escolheu também essa articulação da porta, né? Por isso que ela está um pouco aberta. Acho que são escolhas interessantes que a gente tem que olhar com cuidado, assim, nessas como que eles vão se relacionando, né? Esse corpo com esse objeto ou com essa porta. Será que se a porta estiver fechada, essa forma sai do corpo dela e vai para um outro plano? E o corpo matriz, corpo forma, tem essas fotografias também que eu acho que um tanto quanto mais performática, né? Porque você não tem poucas ações vindo desse repertório, você tem o corpo
exaustivamente tentando se desvencilhar ou tentando ser alguma parte dessa película, né? Essa pele que junta, que cria essa nova paisagem mesmo. Eu gosto muito de olhar para essas fotos, não pensando como se eu estivesse lá dentro, mas pensando a silhueta dessas formas. Que formas são essas, né? Que corpo é esse? Aonde a gente consegue chegar? Aqui é aquela série de fotos que eu mostrei antes, que ela estava aqui na porta, onde ela está vestindo esses desenhos, vestindo esses moldes, vestindo esse papel. Então, a gente tem também aqui o vazio, né? O negativo da forma. Eu acho que como é diferente, acho, inclusive, de ver ao vivo e ver no computador, porque a gente acaba vendo o papel inteiro, assim, aqui no computador, pela imagem ser menorzinha, né, eu digo. Então, e esse vazio da roupa, ele se transforma em outra coisa, que acaba também virando objeto, né? Se a gente pensar em figura e fundo, vamos dizer assim, esse recorte, ele acaba virando cor também, né? O cinza é uma cor e o branco também é uma cor. Aqui é um canto da exposição. Tem esse vídeo que eu não sei se tem na internet, depois ela pode falar para a gente, onde ela está criando essas réguas, né? Eu, pela minha leitura, eu imagino que isso aqui seja dos recortes do corpo, que ela depois faz essa peça onde está preto, por exemplo, quando ela veste isso no vídeo, no preto, quase que se junta tudo, né? Porque no vídeo tem uma tentativa de encaixar no corpo a sombra do objeto, então tem uma tentativa desse objeto caber no corpo, e quando nessa roupa transparente esse objeto duro, né, fica mole e veste o corpo, tem um encaixe perfeito, assim, dessa relação do corpo com essas formas. Mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui é essa, de novo, falando dessa autonomia da forma, né? Uma coisa que é para a gente simplesmente vestir ou se apoiar, de repente ela ganha uma autonomia e ela vira uma escultura, né? Aqui, por exemplo, na parede, ela é um objeto, ela, ainda mais na materialidade que ela usa, você tem um objeto per se, assim, ele não depende mais do corpo para existir. Aqui a visão de frente. E eu adoro fichas técnicas, né? Por exemplo, o título, porque eu acho que a gente pode matar o trabalho com o título ou levar ele para algum lugar que a gente quer que ele seja levado, né? Então, eu acho que a Larissa faz essa segunda atitude de colocar estruturas, por exemplo, um que eu acho mais forte, assim, registro da ação de mensurar, legenda dos diagramas na escala do meu corpo. Então, ela está pensando sobre isso, né? A gente consegue muito nesses títulos ver o pensamento da artista de ontem investi fragilidades, peça em processo de modelagem. Fitas métricas relacionadas às partes pescoço, quadris e cintura. Então, o que são? Aqui ela dá para a gente o universo dela, né? Ela coloca para a gente aonde que ela está, o que ela está pensando ou o que é aquilo, né? Ação no espaço box. E eu acho que, por exemplo, se fosse sem título esses trabalhos, a gente ia ficar com uma ideia. Eu acho legal colocar assim, legenda dos diagramas, falar sobre essas regras ou sobre esse universo que é todo calculado, todo sistematizado para nos vestir, para criar peças moles que vão encaixar nesse corpo. Então, que é quase uma... Eu fico pensando muito assim na sociedade, todas as regras que a gente cria para fazer alguma coisa, né? E essas são as regras que são criadas para fazer uma roupa. E aí, como que usar isso não para fazer roupa, para se desvestir quase? Aqui é uma vista da exposição.
essa mesa para mim é particularmente muito maravilhosa, porque tem todas essas coisas que você também se debruça para ver, né? Não é aquela obra de arte que está emoldurada nas paredes, assim, mas é quase que um caderno de anotação, né? Não sei qual foi o intuito, mas ficou muito, não sei se claro para mim, porque eu não sei qual que é o intuito, mas ficou muito à mostra de demonstrar de quase que abrir o caderno da Larissa e ver as anotações, ver o mundo que ela tem, por exemplo, todos aqueles papéis das estruturas, a parte do corpo, a ficha técnica, aqueles que eu chamei de corpo ausente, que são aquelas fotografias que só tem o papel no chão, todos eles estão em cima dessa mesa. Então, parece que é o laboratório de pesquisa e de postura de como pensar isso tudo. E simples, o que eu acho mais maravilhoso assim, que não é para fazer roupa, é para pensar o corpo, é para pensar essas estruturas que estão sendo dadas para nós, né? E aqui eu chamei de corpo grito. Eu estava saindo da exposição e eu vi essa foto que está numa parede atrás daquele vídeo, o último que eu mostrei, que eu achei de muita potência quando tem essa introdução dessa prótese zíper se relacionando com a nossa prótese boca, né? Eu chamei de corpo grito, porque acho que aqui tem uma visceralidade ou tem talvez um lado psicológico que a gente do abrir a boca, né, do gritar, os braços dela estão para trás, tem uma impostação, né, uma imponência do rosto e dessa boca que quer falar, que quer gritar, mas de repente, se o zíper tivesse fechado, ele ia falar de um silêncio, né? Ele ia silenciar esse corpo. Eu achei muito bom de ver depois essa fotografia, né? De como que entrar nesse mundo todo mensurável, nessa tentativa de encaixar os corpos tal na exposição e sair com essa vontade de abrir o zíper assim mesmo, assim, né? E bom, essas foram minhas poucas leituras, assim. Acho que, claro que se eu voltar lá hoje, deixa eu dar um stop share aqui. Eu acho que dependendo de quando eu voltar, se eu voltar hoje, se eu voltar daqui um mês, se eu voltar daqui 3 anos nessa exposição, eu vou ver mais coisas, assim, né? Eu até, como eu falei antes, é uma visão super pontual e super particular minha, e que depois de amanhã eu posso discordar de tudo que eu falei e ver outras coisas, assim, né? Então, deixo o assunto campo aberto, assim, para discussões ou para trazer novas experiências também. Deixa eu abrir o chat aqui. Eu achei o máximo, Carla. Foi como visitar a exposição com você, assim. Foi gostoso de vivenciar lá a experiência, né? Eu até, no dia que abriu mesmo, na terça-feira eu dou aula, então seria um dia que para mim ficar difícil de ir, e eu queria ir justamente sem ninguém, assim, para não ser, como é que fala? Para não ter Contaminado? outras leituras, assim, sabe? Para não ser contaminado, exatamente essa palavra. Então, e me senti totalmente à vontade de falar o que eu quisesse a partir do momento que eu fui convidada para falar. Claro que com muito respeito, porque aceitei o convite até porque eu gosto do trabalho da Larissa. Eu acho que trazer novas questões assim, não sei se novas, né? De repente, para ela já são inerentes ao trabalho, mas é gostoso de pensar, né? Acho que como eu falei antes, assim, eu começar a citar um monte de trabalhos ou de outros artistas, de outras referências que são um pouco mais diretas ao trabalho dela, eu não estaria acrescentando numa leitura um pouco mais esforçada, assim, da minha parte, sabe? Então, por isso que eu trouxe esses 2 vídeos para a gente também pensar a partir de outras coisas qual que é a relação que a gente consegue
Eu vou colocar o nome dos vídeos aqui. Oi, Larissa. Oi, Carla. Nossa, eu adorei toda a sua leitura sobre o trabalho, as perspectivas que você trouxe, e achei muito interessante que você focou bastante na mesa, na fala, porque foi uma das partes que eu mais, assim, gostei de montar, que foi como isso, né, aproximar, trazer esse caderno, né, essa coisa que está ali, talvez num outro plano, né, que não é obra, mas está se relacionando com a obra, então eu adorei que você foi ali, parece que a gente foi realmente caminhando com você, mas fazendo recortes, né? Direcionando para a obra, para os diagramas na parede, então foi quase um percurso mesmo. E tem uma coisa que você comentou que eu comecei a olhar, que a gente já meio que se conhece da Hermes um pouquinho, né? Uhum. E foi breve ali que eu fiquei, mas foi muito bom. Mas essa coisa do objeto ganhar uma autonomia, né? É uma coisa que foi posteriormente que eu fui entendendo que tem essa própria demanda do objeto, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não relaciona ou fica num plano de inconsciente, aí a gente vai acessando essas camadas. Então é muito bom. Eu gostei muito de toda a sua leitura. A relação corpo-câmera que você falou também é uma coisa muito cara para mim. Você estar diante de uma câmera é um posicionamento que você tem. Então, nossa, bárbaro, porque como a gente não conversou depois, então foi muito legal ter esse olhar sem ser atravessado por nada, né? Eu acho que tem um outro valor, um outro lugar. Para mim é sempre importante, por exemplo, vou fazer uma exposição ou fazer alguma fala, tal. Quando eu converso muito com a pessoa que vai escrever o texto, por exemplo, de repente o texto ele fica tão contaminado de todas das minhas palavras, das minhas ideias, que aí fica assim, mas eu crio uma expectativa, mas assim, e o seu olhar sobre isso, né? Pode falar o que você quiser, tanto faz, assim, mas assim, me tira do chão um pouco para eu tentar enxergar outras coisas, né? Porque a gente às vezes fica muito bitolado numa tentativa de reconhecimento do próprio trabalho, e de repente a gente do lado tem alguma coisa que pode favorecer muito a nossa produção, né? Que pode trazer num campo muito aberto, assim. Por isso que eu achei, em vez de separei todos os nomes aqui de referência que eu lembrei, assim, tal, eu falei assim, eu não vou nem falar, acabei falando um pouco, mas isso talvez não interesse, essa informação já está dada, assim, né? Já é uma informação que já vem junto com o trabalho, assim. E fique de corpo, né? Quais são as minhas referências como que pensar esse corpo como todos esses objetos que você cria mesmo como prótese, né? Porque a roupa nada mais é do que uma prótese nossa que a gente usa. Então, quase que não vou dizer nem primordial, né? Porque a gente antes nem usava roupa antes de criar ferramentas de pedra, por exemplo. Mas quais são essas próteses que a gente cria? Eu acho que você faz isso de um jeito muito bacana da gente. Eu nunca tinha olhado para esses recortes ou para essas formas do jeito que eu olhei depois, né? Principalmente por aquelas estruturas de ferro que estão na parede, assim, né? Por isso que aquele parágrafozinho que eu li antes de começar a fala foi muito com o intuito de trazer esses objetos, esses corpos como autônomos já, né? A gente vê você na foto, vê ali a sua persona representada, mas não é mais sobre o corpo da artista, né? Eu acho que é sobre uma nova paisagem e novos objetos que estão sendo concretizados ali mesmo. Mas eu fiquei muito feliz com aquela mesa. É que eu adoro, por exemplo, acho que também eu procurei nem falar com você antes, sabe? Me fala sobre a exposição, sobre tal, porque eu não queria ficar assim nesse dilema. Eu vi você postou montando a mesa, tal, mas foi uma surpresa, assim. Eu acho que aquilo é obra, sim, e é das melhores que tem ali na exposição, porque você tem uma ausência do corpo que às vezes o corpo não precisa estar presente, de fato. Então pode imprimir las grandes, pode fazer edição, que tá maravilhoso, assim, sabe? De fato, assim, até as anotações, pensar, sei lá, um livro de artista
que contém essas anotações, que contém essas informações que são, né, descrições assim de processos ou de e-mails, assim. Eu acho que você tem que pensar aquilo ali como parte, claro que você já pensa porque está na exposição, mas assim, pensar é lindo, é lindo ali. Vou pensar Gente, nisso. Vou pensar de uma forma em formato de livro. Fica aí como um desdobramento. é, tá, gente, se alguém quiser comentar alguma coisa também, eu fico mais curioso. Não sei se eu fiz um spoiler gigantesco da sua exposição, ou se alguém vai ficar com vontade de ir, né? Não sei se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, perguntar alguma coisa para a Larissa, aproveita que ela está aqui. Eu quero te perguntar uma coisa, essas fotos, por exemplo, você faz sozinha? Você faz com um timer na câmera? Você faz milhões? Ou você tem é, uma... Não sei, sabe exatamente o que vai fazer e pede para alguém te fotografar? Como é que é esse processo de feitura das obras? Essa coisa de se autofotografar é bem interessante, porque eu tomo como parâmetro uma parede da minha casa, né? E essa parede que eu me relaciono, eu praticamente já conheço, tenho essa intimidade, né? Então, conforme eu coloco a câmera, eu já mais ou menos sei calcular, né, pela convivência, o recorte ali, mais ou menos, que a câmera vai dar. Eu uso um disparador, né, que fica sempre na minha mão, munida da estrutura, então eu estou agindo para essa câmera com o disparador na mão, né? Em dado momento, eu vou disparando. Na verdade, por incrível que pareça, parece que são muitas fotos, mas na verdade não são. Por exemplo, no caso da meia calça, pela dificuldade de vestir uma perna só no tronco inteiro, segurar o disparador, foram poucas as fotos, porque a conseguir apertar o disparador dentro da meia foi uma coisa complexa. Então, foi em torno de umas 25, no máximo aí, junto com a Uhum. do Itaú, foi no máximo umas 25. Mas tem isso, é legal porque tem essa convivência do espaço. Então, conforme eu estou na sala me deslocando, que eu desmonto a sala, né? Tem todo um processo de desmonte mesmo da casa, né? Para agir. E direciono essa câmera para o corpo e vou agindo com o disparador. Mas é interessante que eu conheço as distâncias, né? Os ângulos. Então, tem essa coisa, quando você falou da Francesca, me lembrou muito isso, porque eu comecei a fotografar por conta dela. A Francesca, ela tem muito isso de ambiente de casa mesmo, né? Desse ambiente e de desconstrução, de ir montando e desmontando esse espaço em relação à ação. E é mais ou menos o que acontece, assim, essa tênue relação de casa, corpo e de convivência, é mais ou menos isso, assim, de relação. Mas a câmera é bem legal, porque a câmera ela parece que ela tem uma certa vida própria, né? Que ela faz aquele recorte indiferente, mesmo que eu conheça, né? Ela Uhum. tem uma É outro autonomia. olho, né? É outro olho. E isso é É. uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que dá um outro valor para você, mesmo que você preveja as ações, nunca é da forma como você tá olhando. Ela tem esse olhar próprio, né? Hum. Eu acho que aí é uma outra prótese, né? Olhando para a gente, assim, você tendo esse olhar como esse olho da câmera como prótese, como anteparo da cena que é fotografada, né? E eu lembrei porque a gente, né? Como eu faço fotos assim que são ação também, às vezes eu me pego numa situação assim, imagina você dentro da minha calça tendo que disparar para fazer uma cena que você tem aquele interesse. E teve uma vez que eu estava gravando um vídeo que eu peguei um banco de madeira, assim, e eu fiquei pensando, eu vou andar em cima desse banco. Então eu fui virando, virava de ponta cabeça, sem nunca pisar no chão, mas eu fui transformando esse banco em ponte, vamos dizer assim, né? Eu fiquei caminhando, subindo, descendo em cima desse próprio banco. E aí passou uma pessoa e falou assim: você precisa de ajuda? Aí eu assim, ai, não, você trabalhou toda a minha filmagem, assim, sabe? Então tem umas cenas assim que a gente também acaba elaborando e nesses esforços inúteis quase que eu gosto
de chamar, assim, porque é uma tentativa da gente sobrepor o próprio corpo, né, numa ação, transformar ele para virar uma nova paisagem, para virar uma nova prótese, para virar uma outra coisa que a gente para de ser a gente e a gente cria um outro ser, assim, né? Acho que o Érico perguntou aqui, Larissa, você usou modelos por muito tempo? Eu meio que usei modelos no começo na verdade, na época da faculdade, né? Eu estava ali naquele esforço de fotografar o corpo do outro, de ter uma leitura do outro. Mas aí começou a não dar conta também, né? Porque tem isso, a gente praticamente eu estava ali moldando aquele corpo, então não começou a não dar mais conta. E aí eu comecei a partir para me autorreferenciar, digamos assim, né? Porque tem isso, conforme são relações diferentes, né? Você tá atrás da câmera, você tá com outro corpo agindo para você, Uhum. mas aí eu vi que tinha uma tênue relação ali que não estava dando conta e que realmente estava demandando que fosse o uso do meu próprio corpo, né? Enganjado ali na ação. Muda totalmente, né, essa relação. Agora, juntando essa pergunta do Érico, por exemplo, você pensa o seu corpo dentro da fotografia como o corpo da Larissa ou como um corpo universal? Qual que é essa relação? Assim, você gosta de pensar o corpo da artista como um corpo o mais fácil, né? Uma vez perguntaram para o Anthony Gormley, assim, por que você faz as esculturas, os moldes do seu próprio corpo? Ele falou, porque é o que sempre está comigo, tipo, é fácil. Assim, assim, se eu chamar outra pessoa, vai ser, assim, preciso ligar, não sei, tem uma coisa da autorreferência, mas de uma universalização desse corpo, né? Então, como que é para você? Não, para mim é da mesma forma. Até tem uma fala da Francesca que ela fala que é uma questão de disponibilidade, né? Que ela está disponível ali e ela age pelo corpo dela porque ela está disponível. Eu acho que é exatamente isso. Se eu for precisar de um outro corpo, ter que ligar, ter que de alguma forma combinar, parece que perde toda uma áurea. Como eu já fazia isso anteriormente, parece que perde uma Uhum. áurea, né? De ter que marcar uma hora. Parece que assim tem aquele tanto de tempo para aquilo dar certo e sabe, às vezes é uma questão, nem sei se é uma questão de dar certo, é apenas uma questão de pensar, eu acho que eu descolo dessa coisa de olhar para artista, para o corpo da artista. Eu acho que dá conta essa coisa de pensar Uhum. nesse corpo universal mesmo, até porque é isso. Eu gosto de fazer nas madrugadas, por exemplo, as ações. Então, como é que eu, né, tem que ter esse horário, essa coisa, eu não gosto. Você pode vir aqui às 2 da manhã, né? Não, eu gosto de ter essa maleabilidade de mobilidade, né, de fazer da forma da melhor da forma que eu me sinto bem, que eu acho que dá conta ali, né, de performar. É diferente a relação quando você está agindo sozinho, né? Eu acho que é bem isso. Uhum. Tá ali numa É. condição solitária, eu acho que tem um outro lugar. Eu acho que também tem uma coisa da espontaneidade também, né? Que se você está numa dificuldade, tendo que acessar o disparador da câmera, tem uma espontaneidade do corpo que quando a foto do clique perfeito posado, eu acho que é muito diferente, né? Também. Érico, essas citações sobre próteses corpo me lembrou a produção do filósofo Paul Preciado. Sim, muito maravilhoso, amo. Eu acho que quando eu comecei a ler ele tem uma nova visão de mundo, assim, né? Para mim, pelo menos, tem essa experiência e essa aceitação dessas próteses, né? Ou como essas próteses elas são colocadas para gente, e como que a gente já não se dissocia mais dessas próteses, né? Eu acho que super bem colocado, sim. O que mais, gente? Bem, enquanto vamos nos dirigindo para os últimos minutos, já vou agradecendo a Carla pelo mergulho na exposição, dedicação, foi até o espaço, visitou. Nossa, foi muito legal. Obrigada, Larissa, pela presença também. Vocês todos que estão aqui nessa tarde de sábado, muito obrigada. Estamos felizes com a presença.
E quero deixar aqui avisado que no dia 6 de março teremos a artista Sandra Lapage entrevistando a Larissa, e no dia 20 de março a Luísa Paraguai também vai fazer uma fala sobre a exposição da Larissa, e ela foi a co-orientadora no mestrado da Larissa. Aguardo vocês também no próximo encontro. Enfim, desdobramentos, questões, estamos aí à disposição para continuar conversando nos próximos encontros ou durante a semana. Queria agradecer também a Larissa. Eu acho que cada um que trabalha com arte, a gente tem que agradecer e fazer esse negócio girar e crescer e resistir e continuar lutando assim para a gente trazer um olhar um pouco mais sensível para o mundo. Então, obrigada a todo mundo por estar aqui também e pelo convite. Então, fico muito feliz de fazer parte um pouco da trajetória da Larissa. Com certeza, Gabriel Carla. Pezotto, não Desculpa. conheço o trabalho da Larissa e fiquei feliz por ter entrado em contato dessa forma. Gabriel Pezotto também conheço bem, tem um trabalho maravilhoso também. Muito boa essas conexões que a gente consegue fazer. Carla, eu te agradeço também muito, tão prontamente que você fez essa leitura maravilhosa do trabalho. Então, só agradeço, assim, e você fez parte naquele começo que eu estava saindo do mestrado e tudo, você com certeza fez parte ali daquele processo louco que é sair da pesquisa, né? E adentrar nesse mundo que é mais complexo, não sei, das artes. Então, te agradeço muito pela leitura, por ter ido fisicamente. Então, obrigada. É um prazer. Ó, já temos mais visitantes para a exposição. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Ótimo fim de semana e até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.